agora vamos dar início, portanto, ao nosso estudo, continuar o nosso estudo da primeira carta a Timóteo no capítulo 3, e aproveito para saudar todos os irmãos que nos acompanham, e especialmente uma saudação muito especial para o nosso irmão José António Pinho, em São João da Madeira. José António, isto é só para te confirmar que eu dei as saudações que tu transmitiste aos irmãos aqui na igreja. Um grande abraço para ti. Estás nas nossas orações, tu e a família. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 3. E vamos ler como é habitual, vamos ficar de pé e vamos ler estes versículos, que não são muitos, e eu quero vos dizer uma coisa importante. Antes de lermos, sabem que uma das partes mais importantes do estudo da Bíblia que temos estado a fazer, como os temos estado a fazer, é exatamente a leitura do texto, do capítulo onde nós nos encontramos. E vou-vos dizer porquê. Vocês vão de reparar que durante o tempo que nós estamos a estudar 1 Timóteo, por exemplo, capítulo 3, vede há quanto tempo estamos a estudar 1 Timóteo capítulo 3. Cada vez que estudamos 1 Timóteo capítulo 3, lemos o capítulo 3. Hoje vamos ler mais uma vez o capítulo 3. Na semana passada também lemos. E por aí fora, salvo alguma exceção para remir o tempo que tivéssemos lido apenas 2 ou 3 versículos, mas normalmente lemos o capítulo. E isto é muito importante, sabem porquê? Porque eu recordo-me, quando eu me converti e comecei a assistir aos estudos bíblicos, nestes moldes, em que estava a estudar um capítulo e estudava-se versículo por versículo, ficávamos várias semanas naquele capítulo e aquele capítulo era lido. Ok? Eu, por exemplo, lembro-me que o primeiro estudo bíblico em que eu participei nesses termos, se não estou em erro, foi a segunda carta a Timóteo, e na igreja em Ovar. Saudações para os irmãos em Ovar, onde aprendi muito. E eu ia sempre à segunda-feira ao estudo bíblico ao Ovar. E eles estavam a estudar a segunda carta a Timóteo. E aqueles capítulos foram lidos várias vezes. Sabem qual é a vantagem disto? É que eu cheguei a uma certa altura, eu já conhecia quase de cor aqueles capítulos todos. Que é o que acontece convosco na 1 Timóteo capítulo 3, como vão ver. Nós agora vamos ler outra vez 1 Timóteo 3 e vocês vão ver que este capítulo já está familiarizado convosco e muita coisa já se interiorizou em vós, e este é o maior bem que nós podemos colher de qualquer estudo bíblico, é guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. E é aqui que nós nos encontramos, no estudo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos,
pregado aos gentios, querido no mundo e recebido acima na glória. Que o Senhor acrescente a sua bênção à leitura e ao estudo da sua palavra. Vamos ouvir o irmão Alberto e depois os irmãos que tiverem pensamentos, estejam à vontade. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esta reunião de oração, intercessão, comunhão e estudo das Escrituras. Estamos em 1 Timóteo 3, verso 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Você muitas vezes já pensou como cair na condenação do diabo? Você sabia o que te pode levar à soberba, à arrogância, a ser orgulhoso demais? Pense nesses 3 Fs: finanças, fama e principalmente a força. O orgulho, a arrogância, ela não acontece só para os neófitos, os líderes que se cuidam. Estes também são alvos, o alvo principal de Satanás. Da mesma forma que um pobre de repente vem a ser avarento, o humilde, muitas vezes, a pessoa simples, pode se orgulhar e ser soberba. A fama, muitas vezes, afana a nossa paz, alegria, a nossa harmonia dentro de casa e com os irmãos também. Vamos ver o que está escrito em 2ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, no verso 11. Porque não ignoramos os seus ardis. Reconhecer e não ignorar as artimanhas, as ciladas, as astúcias de Satanás é um dos princípios fundamentais da fé cristã. Precisamos saber onde o inimigo ele aponta, onde o inimigo muitas vezes nos cerca e quer nos levar à falência, à discórdia, à confusão e principalmente ao desânimo, frustração e desespero. Você sabia que Satanás frequentemente dá sugestões à sua mente, vai semeando discórdia, vai semeando dúvidas, e nós, na nossa carnalidade, muitas vezes caímos por falta de experiência, por falta de convivência com a palavra de Deus. Vejamos então algumas destas sementes que Satanás vem jogando sobre as nossas mentes. Muitas vezes, não só o neófito, mas principalmente aqueles que estão há anos na luta dentro de uma congregação, na vida de fé. Satanás coloca dúvidas na sua mente sobre a justiça de Deus, a bondade de Deus, a santidade de Deus. Coloca em dúvidas a inspiração das Escrituras. Por isso que muitas vezes deixamos de lado, relegamos, desprezamos a palavra de Deus e nos orgulhamos de entendermos melhor o mundo moderno que estamos vivendo. Satanás também quer insinuar que Deus quer te privar de alegrias, de prazeres, de deleites que a vida oferece, te colocando numa clausura, te levando então a ter uma vida muito pacata, uma vida sem graça, uma vida quase que isolada. Não é isso que o Senhor prometeu. Duvidar que Deus está pronto a te perdoar, que o Senhor está pronto a te receber, por erro, por falhas que muitas vezes tropeçamos na vida. Queremos nos afastar da congregação por vergonha, por um sentimento que não é justo. Deus está pronto a nos resgatar. Veja o que está em Romanos capítulo 8, no verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqui a palavra de Deus estabelece toda a verdade contra as mentiras de Satanás. Deus, muitas vezes, vem trabalhando na nossa vida, mas o diabo vem semeando para que venhamos a esquecer o que Deus tem feito na nossa vida. E muitas vezes nós começamos a duvidar que Deus pode suprir as nossas necessidades, venha suprir todas as nossas carências. Satanás faz isto.
E aí nós vamos usar as finanças, a fama, a força para estabelecer as nossas necessidades. Ele irá querer infundir medo. Medo na sua vida. Medo da morte, medo do amanhã, do futuro, medo da noite. Satanás quer te assustar, quer que você se recue, quer que você se afaste da vida de fé na palavra de Deus. E a vida de fé nos leva a termos ousadia. Muitas vezes Satanás, o inimigo vem, o diabo aparece para colocar na nossa mente preocupações, ansiedades, que vêm de notícias externas, que vêm de assuntos que querem nos amedrontar. O Salmo 112, no verso 7. Não temerás maus rumores, não temerás más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Veja que a Bíblia, ela ensina que nós temos fé para vencer obstáculos e desafios. A Bíblia não vai ensinar que vai eliminar todas as dificuldades, todos os problemas. Vai nos ensinar a enxergar as dificuldades, os problemas de modo diferente. Com mais confiança na palavra de Deus, vamos vencer estas tentações e provações. Renovar a mente com o ensinamento da palavra de Deus. Diz Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. E também Efésios capítulo 6, no verso 11 e 12. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Você sabia que no livro do profeta Daniel havia um rei muito orgulhoso de suas conquistas, muito soberbo, por ter construído uma cidade fantástica, extraordinária, o rei Nabucodonosor. Deus pesou a mão sobre a sua arrogância, sobre a sua soberba, e do trono fez que este rei descesse ao chão e vivesse como animal para aprender que Deus é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Do mesmo modo, no primeiro livro de Samuel, nós vamos encontrar um jovenzinho que trabalhava no campo, cuidando daquilo que Deus lhe tinha dado. Poucas coisas, poucas ovelhas. E Deus exaltou este humilde rapaz, Davi, levando-o ao trono, o rei Davi. Perceba que Mateus 25, lá no verso 21, fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Ser fiel no mínimo, nas pequenas coisas, o Senhor vai acrescentando e te colocando em coisas maiores. É assim que funciona a vida. Quanto mais você conhece de Deus, menos arrogância e orgulho você terá. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos dar este entendimento, essa distinção, discernimento. Amém. Ora, irmãos, continuando aqui neste versículo 6, em que o nosso irmão Alberto se deteve, e eu me vou deter um pouco também, gostava de começar por falar um pouco sobre esta expressão, condenação do diabo. Diz a passagem, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo, e já vimos que a condenação do diabo foi o orgulho. Foi o orgulho que o levou à condenação. Mas eu quero deter-me nesta expressão, condenação do diabo. Olhem que na Bíblia nunca lemos de condenação de fulano, ou de cicrano, ou de beltrano, ainda que muitos vão ser condenados. Mas a Bíblia fala em condenação do diabo. Isto é personalizado. E quero chamar a vossa atenção para este facto, porque a condenação do diabo, esta expressão é muito forte, porque ela é irreversível. A condenação do diabo é irreversível. Ou seja, vocês certamente conhecem aquela expressão muito popular que é sem apelo nem agravo. O diabo foi condenado sem apelo nem agravo. E essa expressão é uma expressão idiomática na nossa língua portuguesa que quer dizer que há algo irrevogável. Não pode ser revogado.
É algo que é definitivo, é para sempre, sem possibilidade de recurso, sem contestação. É de facto irreversível. A condenação do diabo é irreversível. Fixem isto. Eu não sei se algum de vocês já alguma vez tinha pensado se o diabo pecou e se o homem pecou, porque é que o homem tem possibilidade de ser restaurado e ser salvo e o diabo não? Já pensaram nisso? Porque é que o evangelho é pregado ao homem e não é pregado ao diabo? Um evangelho qualquer ao diabo, para ele poder ser salvo. Bem, há muita coisa que eu não sei, naturalmente, e também não me vou pôr aqui em bicos de pés, porque não sou Deus, mas há uma coisa que me parece transparecer das Escrituras e que pode explicar, pelo menos em parte, esta situação. E sabem o que é? É que o homem, quando pecou, o homem foi enganado por Satanás, mas Satanás não foi enganado por ninguém. Percebem? E então a condenação sobre Satanás é irrevogável, é irreversível e, portanto, é definitiva e não tem hipóteses de salvação. Enquanto que o homem, tendo sido enganado, Deus deu-lhe esta possibilidade e por isso a Bíblia diz acerca do homem, porque a condenação, porque o homem, por causa do pecado, também trouxe sobre si condenação. Mas a condenação do homem é reversível, porque a Bíblia diz, na verdade vos digo, disse o Senhor Jesus Cristo, que quem ouve a minha palavra e crê, não entrará em condenação. Estou a encurtar o versículo, mas é isto. Quem ouve a minha palavra e crê, não entrará em condenação. A condenação do homem é reversível. Ok? E já agora aproveito para dizer aos que estão aqui, eventualmente, a alguém que ainda não esteja salvo, que a condenação não é irremediável. É remediável. É reversível. E vocês podem ser salvos de uma tão grande condenação se crerem no Senhor Jesus Cristo, ao ouvirem a palavra e ao crerem, que foi o que disse o Senhor Jesus Cristo. Portanto, diz o apóstolo Paulo, agora, e este versículo já foi citado há pouco, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quem se identifica com Cristo e percebe que Ele foi à cruz sofrer a condenação que nós merecíamos para nos salvar, já não há condenação para nós. Agora sobre o orgulho, quero deixar só assim uns flashes, uns relâmpagozinhos de verdade para refletirmos. Porque o orgulho está por detrás da condenação do diabo, como vocês sabem, já foi falado na semana passada, voltou outra vez a ser falado pelo nosso irmão Alberto agora, mas eu queria vos dizer o seguinte, eu quero vos dar alguns exemplos práticos de perigo que mesmo os mais experientes podem cair. E nós já falamos na semana passada que não é só os neófitos, aqueles que se converteram há pouco tempo, que podem cair na condenação do diabo, mas também os mais experimentados, e o nosso irmão Alberto voltou a falar nisto agora há pouco. Vocês imaginem esta situação que acontece muitas vezes. Imaginemos um indivíduo chamado João, ok? O João acabou de proferir um discurso bíblico, deu uma mensagem, pregou um sermão, muito erudito, com muita erudição, com muita eloquência. E depois da reunião, ele regressou a casa juntamente com um irmão dele. E quando iam pelo caminho, ele estava à espera que a qualquer momento o irmão pudesse elogiar o discurso que ele fez, pudesse elogiar a mensagem, o sermão que ele tinha dado. Mas o irmão nada, o irmão não dizia nada. Cuidado com isto, hein? Isto pode acontecer connosco. E ele estava ávido por ter uma palavra de elogio, uma palavra elogiosa acerca da mensagem que ele tinha dado, e o irmão, nada, não dizia nada. E então, ele foi de uma forma hábil tentar, não assim descaradamente, mas indiretamente, para ver se o irmão se descosia e dizia alguma coisa. Sabem de uma coisa? Quando ele esperava que o irmão finalmente ia dizer qualquer coisa sobre o sermão que ele tinha dito, ele ficou surpreendido com a resposta do irmão. Sabe o que é que o irmão lhe disse? O irmão virou-se para ele e disse assim,
Olha, João, eu quero te dizer uma coisa. Em vez de tu pregares Jesus e este crucificado, tu pregaste João e este exaltado. Epá, estão a ver o orgulho? Em vez de pregares Cristo crucificado, pregaste João e este exaltado. Cuidado com o irmão. Epá, vale a pena ter irmãos assim, que nos podem ajudar, na carne e na fé, que Deus nos ajude. Outra coisa. E isto deriva também desta situação que acabei de dizer, e também deriva dos neófitos na fé, que têm que ter cuidado. Portanto, um neófito na fé não deve ser bispo numa igreja, pelas razões que o apóstolo apresenta aqui. Sabem que nós somos demasiado propensos, todos nós, eu também, todos nós, somos demasiado propensos a orgulharmos-nos daquilo que não é nosso. E esta, hein? Nós temos a tendência de nos orgulharmos daquilo que não nos pertence, que não é nosso. Quem é que deu a capacidade? Quem é que deu o conhecimento? Quem é que me deu a voz? Quem é que me deu a inteligência? E eu vou-me orgulhar daquilo que não é meu, que me foi dado. Pai, isto é assunto sério para nós refletirmos, ok? E portanto o neófito na fé deve pensar por que razão é que Paulo está a dizer isto, mas os mais velhos e mais experimentados também devem pensar nisto muito seriamente. O neófito na fé, claro que naturalmente, é lógico, sabe pouco. Um indivíduo não pode ser novo na fé e saber muito, porque o saber muito acontece com o tempo e com a experiência, não acontece num estalar de dedos. Um indivíduo não se converte e fica logo a saber tudo da Bíblia. Eu já ando cá há mais de 50 anos, olha, e não sei nada, é o que eu posso dizer. E não é humildade à parte, já vão perceber porque é que eu estou a dizer isto. Sabem que aquele que mais sabe, humanamente falando, é também o que tem mais consciência do quão pouco sabe. À medida que nós vamos aumentando no conhecimento de Deus e da Bíblia, vamos cada vez mais tendo conhecimento da nossa ignorância. Porque nos apercebemos da dimensão do que há para saber e que nós não sabemos. Espero que tenha sido claro naquilo que eu disse. Por último, é uma coisa simples, mas o orgulho manifesta-se de muitas maneiras. E a humildade. Nós precisamos de gente humilde. Precisamos ser humildes. Que Deus nos ajude. Aprendamos com o Senhor Jesus Cristo que Ele era humilde. E se havia alguém que se podia exaltar era Ele, e Ele humilhou-se. Bem, havia um indivíduo chamado George. Era o George. Não vou dizer o resto. E este indivíduo chamado George faleceu em 1877. Portanto, já faleceu há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos. Quase há 150 anos. Pronto, não é bem há 150 anos, mas já há mais de 100 anos. E ele era um indivíduo altamente conceituado. Grande autor, grande escritor, grande pregador. E um dia ele tinha de pregar a uma determinada igreja e os crentes daquela igreja ofereceram-lhe um fato novo. Não sei como é que estaria o fato dele, não sei, pelo uso, não sei, mas os crentes daquela igreja, vamos oferecer um fato novo a este irmão, ao Jorge. Depois dele vestir o fato novo, que ele foi a um alfaiate, porque eles mandaram lá um alfaiate, que lhe fez o fato e tal, não sei o quê. Quando ele vestiu o fato novo, ele pegou nas roupas antigas, no velho fato, embrulhou aquilo num embrulho, meteu debaixo do braço
E a sair da alfaiataria com ele, quando o alfaiate se virou para ele e disse-lhe assim: deixe ficar aqui o embrulho que eu envio, para onde é que quer que enviar, para onde é que quer que envie o seu velho fato? Que eu envio isso, não levo isso debaixo do braço. A resposta deste crente chamado Jorge: eu próprio levarei o meu velho fato debaixo do braço. Obrigado. Andei com ele tantos anos às costas, porque é que não posso agora levá-lo? Não tenho vergonha de o levar agora debaixo do braço. Bem, achei uma graça a isto, a sério. Vou agora ter vergonha de o levar debaixo do braço? Isto que tanto tempo andou aqui às minhas costas, eu achei delicioso isto. Achei delicioso pela humildade. Não sei se vocês transparecem, se vos transparece a humildade no meio disto. A mim transpareceu-me. Que Deus nos ajude, e não digo mais, e já falei muito. Onde vocês queiram vir, faz favor, esteja à vontade. Ficamos assim? Então, Dário, já sabes, és tu que vais terminar com a oração tal como prometido. Ok. Vamos então terminar com a oração, ficar de pé. Nosso Deus e amado Pai, te agradecemos, Pai, porque de facto mais uma vez ensinaste-nos que o serviço não é um orgulho e que às vezes o serviço pode ser motivo de orgulho. Ajuda-nos e ensina-nos a ter sempre em mente que não devemos nem servir o orgulho, nem servir por orgulho, mas de facto ter em consideração que estamos a fazer o que fazemos para Ti, para a Tua honra e glória, e ajuda-nos de facto também a conseguirmos ajudar aqueles que são novos na fé, no serviço, na humildade. Ajuda-nos e continua a ensinar-nos a humildade nas várias áreas da nossa vida que nós precisamos, e que independentemente dos anos passados, da experiência, que de facto possamos ser sempre humildes, porque em comparação contigo e com o Senhor Jesus Cristo de facto não sabemos nada e dependemos de Ti em tudo, nos dons, no conhecimento, na experiência, no tempo, porque és Tu que tens dado toda a capacidade e todo o ambiente em que estamos para servir-te, e ajuda-nos a usar tudo isso e o que podemos para a Tua honra e glória. Te agradecemos por o tempo que aqui estivemos juntos, te agradecemos pela Tua palavra, que mais uma vez tem-nos ensinado ao longo do tempo, e mais uma vez nisto que possas continuar a cuidar de cada um de nós. Leva-nos em bem para as nossas casas, que possas continuar a cuidar de cada um, e em tudo isto nós Te pedimos e agradecemos em tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pronto, a reunião está terminada.